Olá! Na última aula nós trabalhamos com as questões do Enem de 2011 e 2012 e nessa aula a gente vai trabalhar com algumas questões de 2013 e na próxima aula também com questões de 2013. Duas aulas de 2013 por quê? Pelo seguinte, 2013 foi um Enem diferente. Veja, foram a mesma teoria, praticamente tudo que a gente esperava que caísse, caiu. Mas caiu de uma maneira diferente. É isso que eu quero que você entenda. As questões que a gente vai fazer agora são questões um pouco mais complexas do que aquelas que nós fizemos anteriormente em 2009, 2010, 2011 e 2012. Veja, são 4. 2009, 2010, 2011, 2012, sendo que em 2010 ainda teve uma reaplicação. Então são 5 Enems. São 5 Enems que foram deixados para trás no Enem de 2013. As questões são bem complexas, são questões comparadas a vestibulares um pouco mais difíceis e eu quero fazer algumas que são um pouco mais complexas com você. Tem também questões tranquilas, questões bem parecidas com as questões dos Enems anteriores, mas eu quero me dedicar a fazer com você as mais complicadas, ok? Vamos lá. Você tem ali no seu material, o seu material já é da aula 20 também, porque nós temos todas do Enem 2013, aula 19 e aula 20, eu vou escolhendo algumas que eu julgo legal para a gente fazer agora. Vamos lá. Quero começar na página, você tem ali na página 1 a questão de número 1, a questão de número 2, 3. Eu quero começar com a questão 4. A questão 4, na página de número 2, é uma questão que tem um desenho ali, e ela diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, atenção, vertical, e elas têm uma altura de 114 metros, a altura é indicada como segmento AB. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você faça o seguinte desenho para mim. Questão 4. Faça para mim um desenho de um paralelogramo. Falei losango aqui, falei besteira. Quero um paralelogramo mais ou menos assim, ó. Dessa maneira. Esse paralelogramo é mais ou menos o desenho da sua torre inclinada. Veja só o que eu quero fazer. Essa medida aqui, eu fiz errado porque aqui não vai dar altura, né? Eu tenho que prolongar um pouco mais. Deixa eu prolongar um pouquinho mais para que você enxergue a altura da torre. Eu fiz um pouco complicado aqui. Vamos lá. Vou complicar. Vou prolongar assim. E eu quero prolongar até que dê a altura da torre. Isso. Agora ficou bom. Alguma coisa assim, ó. Ficou bom? Mais ou menos? Não tá muito legal, né? Mas o importante é que você enxergue o AB como sendo a altura. Então eu vou colocar aqui o A, aqui está o B. Se você não está enxergando isso daí reto, use um pouquinho da criatividade, porque realmente não está muito bom, né? A questão é a seguinte: onde é que está o ângulo de 15? Desculpe, veja só. O ângulo de 15 aparece aqui porque ele falou que a inclinação de 15 graus é com a vertical. Atenção, não vá colocar o ângulo de 15 aqui na horizontal, hein? Ângulo de 15 com a vertical. Legal. Agora me diga uma coisa. Isso aqui é um paralelogramo? Se eu chamar esta medida de x, quanto é que vale esta medida? Concorda que também vale x? Ora, os lados são paralelos, isso implica então que os lados são congruentes. Essa medida x também tem que ser a mesma que essa. Paralelogramos, além de ter lados paralelos, também tem lados paralelos congruentes. Então, se aqui é x, aqui também é x. Já entendeu o que eu vou fazer? Qual foi a dica que ele deu pra gente? Ele falou que a altura é de 114 metros. Essa altura aqui é de 114 metros. É esse segmento AB que ele deu. Então, veja só, já estou enxergando várias coisas para fazer aqui, né? Eu já consigo encontrar o valor de x. Se eu encontrar o valor de x, automaticamente eu encontrei o valor da base, da aresta da base, e encontrando o valor da aresta da base, eu consigo chegar na área da base que esse prédio ocupa. Questão um pouco complicada? Veja bem, você vai calcular tangente para encontrar o x. Uma vez que você encontrou o x, você automaticamente encontrou a aresta da base. E se você encontrou a aresta da base, ele quer que você calcule a área da base que o prédio ocupa. Vamos com calma.
Vamos começar aplicando tangente. Vou fazer aqui. Tangente de 15 graus. A tangente de 15 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é x, o cateto adjacente é 114. Quanto é que o exercício mandou usar a tangente? Só um pouquinho, me perdi aqui. Vamos ver. Achei. Ele mandou usar a tangente como 0,26. Tangente de 15, 0,26. Então, 0,26, tudo isso é igual a x sobre 114. E aí a gente faça aí em casa para não perder muito tempo a multiplicação de 114 por ponto 26. Você vai encontrar 29,64. 29,64, esse é o valor de x. Muito bem. Usando, claro, o arredondamento da tangente de 15 que o exercício deu pra gente. Legal. Agora, não foi isso que ele pediu. Ele pediu a área da base. Então, repare só que agora a base não aparece no desenho, né? Quer dizer, aparece ali dois segmentos. Ele falou que a base é um quadrado. Muito bem. E nós temos o seguinte. Essa medida x é a aresta do quadrado. Nós temos a base, vou desenhar para você aqui, base. A base é um quadrado, de lado 29,64. O lado do quadrado é 29,64. Então nós temos que fazer uma conta no nosso Enem. Com todas as questões que nós temos para fazer, eu preciso fazer a área desse quadrado. E para fazer a área do quadrado, basta você calcular o lado ao quadrado. Vou colocar aqui. A área do quadrado é 29,64, tudo isso ao quadrado. Permita-me fazer rapidinho na calculadora. Eu sei que lá no Enem você não vai ter calculadora para fazer, mas é só para a gente poupar um certo tempo. Seria bacana que você treinasse bastante essas continhas, porque você está vendo que no Enem do ano passado teve muitas contas com vírgula para fazer. Então essa conta deu 878,5296. A área do quadrado, 878,5296. Aqui. 878,5296 é um número que é maior do que 700. Muito bem. Se ele é maior do que 700, nós encontramos a resposta letra E. O que você achou dessa questão? Achou difícil? Veja bem, não é uma questão tão complicada assim, mas ela tende a você confundir as coisas. Primeiro, o 15 graus tem que estar na vertical, depois tem que notar que é um paralelogramo, a medida lá de cima é igual à medida de baixo. Além disso, tem um quadrado para você calcular a área. Todas essas relações são relações de uma questão do Enem. Você tem que fazer 45 de matemática. Legal? Muito bem, seguimos. Vamos lá. Então você marca a letra E, né? Eu quero fazer também, eu gostaria muito de fazer a questão de número 5, porque a de 5 não tem conta. A questão 5 é uma questão simplesmente de simetria. Vai dando uma lida, tenta desenhar ali o que ele está pedindo e enquanto eu vou apagando aqui. Muito bem, vamos lá. Então, questão 5 diz o seguinte. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Quando o Enem trata da palavra simetria, já começa a dar um arrepio. Uma das coisas que a gente pouco aprende no nosso ensino fundamental e no ensino médio na escola é sobre simetria. Vamos com calma. Questão de número 5. Olha só. A questão 5 te traz um desenho. Eu vou tentar reproduzir o desenho. Você já sabe, depois dessas 19 aulas, que não vai ficar uma beleza, né? Mas o desenho é mais ou menos assim. Ele dividiu ao meio, depois dividiu dessa maneira. Ele pintou essa região aqui de uma cor mais escura e pintou aquela região de uma cor mais clara. Acho que eu tenho um verdinho aqui. Ah, tenho sim. Olha só. Essa região aqui é uma cor mais clara do desenho. Legal. E ele colocou o ponto P. O ponto P, não, aliás, o ponto O.
O ponto O está aqui. Legal. Então o nosso desafio agora é fazer esse desenho simétrico ao ponto O. Veja bem, quando nós temos simetria em relação a um eixo, você faz com mais facilidade, não faz? Pense bem, se você fizesse esse desenho, o mesmo desenho, numa simetria vertical, supondo que esse segmento fosse o eixo de simetria, aí era só você transportar o desenho para lá. E aí você conseguiria. É como se você estivesse girando o desenho e batendo aqui. Se você fosse fazer uma simetria com esse eixo horizontal, era só você trazer o desenho para baixo. Você faria exatamente a reflexão para baixo. Agora, como é que eu faço simetria em relação a um ponto? Veja bem, o ponto é como se fosse um espelho. Mas é difícil a gente enxergar um espelho pontual, não é? Você fazer a simetria em relação a um ponto não é uma tarefa simples. Eu quero ensinar você o seguinte. Vamos pegar ponto a ponto. Como assim? Olha só. Vamos começar por esse ponto aqui. Esse ponto A, eu quero fazer a simetria em relação ao ponto O. Pense assim, a distância do ponto A até o ponto O é esse pedacinho aqui que eu pontilhei para você de azul. Faça a mesma distância na mesma direção que você pegou o pontilhado. Essa mesma distância na mesma direção vai aparecer aqui. Eu vou chamar esse ponto de A'. Repare que eu fiz de um ponto, eu ainda nem desenhei a figura. Eu só estou fazendo a reflexão ou a simetria do ponto A. Escolha um outro ponto. Pode ser esse daqui? Vamos chamar esse ponto de B? Esse ponto que eu inventei chamei de B. Calcule então, vamos fazer tracejado a distância até o ponto O e seguindo a mesma direção, a gente usa a mesma distância. Vamos ver. Tem o pontilhado aqui, vamos continuar. Continua o pontilhado, o ponto B vai bater aqui. Esse aqui eu vou chamar de B'. Já está entendendo o que vai acontecer? Vou fazer mais um? Olha só. Pega esse ponto lá em cima, esse ponto C. Vamos fazer exatamente a mesma ideia com o ponto C. Se você não enxergou o que a gente está fazendo, vai tentando pegar ponto a ponto. Distância do ponto C até o ponto O. É esse pontilhado. Agora vamos seguir o pontilhado na mesma direção e fazer a mesma distância. Vai ficar mais ou menos assim. Bateu aqui. Vou chamar esse ponto de ponto C'. É claro que não vai ficar perfeito, mas vai ajudar um pouquinho. Vamos fazer com esse ponto D? Esse ponto D, eu vou achar o ponto D', é a mesma coisa. Faz o tracejado com a distância do D até o O e segue a direção até chegar no ponto D' com a mesma distância. Vai ficar mais ou menos assim. Acho que exagerei um pouco nesse, né? Mas tudo bem, D'. Muito bem. E agora vamos fazer só mais um ponto que eu acho que você já entendeu. Eu vou fazer esse aqui, ó, E. Esse ponto E, nós chamamos, vamos tentar encontrar o ponto E'. O ponto E' corresponde ao simétrico dele. Essa distância do E até o O, eu vou repetir para baixo, vai bater mais ou menos aqui. Esse é o E'. Conseguiu enxergar a figura? É só a gente fechar a figura agora. Vamos fechar aqui, ó. Vai ficar alguma coisa assim, depois ele vai vir para baixo, alguma coisa assim, depois ele vem para cá, assim, depois ele desce aqui, fecha aqui. Você viu que eu aumentei um pouquinho, né? Não era para ter ampliado. Como eu estou fazendo mais ou menos, né? Você viu que eu acabei ampliando, mas teoricamente essa figura não amplia, tá? É uma simetria. Legal. Agora, aonde estão esses coloridos? Veja bem, esse ponto verde, esse colorido verde, vamos separar essa diagonal. Você está vendo que essa diagonal CE é a mesma diagonal C', E'. Ela vai aparecer aqui. Essa diagonal C', E' vai ser exatamente a mesma diagonal e você vai encontrar, você já deve ter visto ali, vamos só pintar, né? Eu tenho essa cor verde aqui, essa cor verde vai aparecer aqui. Você viu que eu segui a mesma direção sem pintar, né? Até faço de novo para você ver. Ficou horrível isso aqui, mas olha só. Eu peguei um ponto qualquer e fui levando, bateu aqui. Ah, então eu sei que essa região é o verde. Vou fazer a mesma coisa com o vermelho. A região vermelha, eu vou pegar um ponto qualquer e vou levando. Leva. Ah, bateu aqui. Legal. Então essa região é a região vermelha. Agora você pode treinar isso aqui em casa. Você pode treinar, fazer simetria de qualquer coisa que você queira.
Esse desenho aqui, claro que ele não ficou bom, ele está ampliado, não era para ter ampliado, mas nós encontramos a resposta letra E. A resposta letra E é a última figura que você tem, né? Pode ver que o clarinho verde estava aqui, ele veio para cá, e o escuro vermelho estava aqui, ele foi para lá. Legal? Treina bastante essa história de simetria, que é algo que pode aparecer mais uma vez no seu Enem. Vamos lá. Já fizemos a questão 5, eu vou pulando um pouco, você vai fazendo ali, eu quero chegar... Depois, na outra aula, se eu pulei alguma, a gente volta, tá? Alguma que eu achei importante. Tô trabalhando com o tempo também. Eu quero fazer a questão de número 9. Veja só, a questão de número 9 não é uma questão simples, claro que não. Na verdade, a gente mede a dificuldade da questão 9 nos vestibulares que ela já apareceu. São vestibulares difíceis, são vestibulares que trazem questões de matemáticas complicadas. Essa questão 9 é uma das questões complicadas. E é uma questão que os candidatos do Enem do ano de 2013 tiveram extrema dificuldade, pelo menos uma grande dificuldade para fazer no pouco tempo que a gente tem. Vamos lá. Questão 9 diz o seguinte: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para firmar 2 postes de mesmo comprimento, iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelo segmento AC e pelo segmento BD. A haste é representada pelo segmento EF. Então você já viu que o desenho é muito simples, né? Você está enxergando ali vários triângulos retângulos e esses triângulos retângulos são semelhantes. E é daí que vai sair o problema. O que ele fala? O segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Que mais? Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que são instalados. Qual deve ser o valor do comprimento E? Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, vai rabiscando algumas coisas aí, montando algumas semelhanças possíveis. Então, questão 9. Vou desenhar para você. O desenho é alguma coisa assim. Temos algo dessa maneira e depois uma haste um pouco maior assim. Ela vai fechar aqui, vai fechar aqui. Legal? E nós temos um segmento, que é esse segmento que eu vou pintar de preto. Esse segmento é a nossa incógnita. E além disso, ele deu para você valores 4 e 6. Legal. Então, eu quero dar um jeito de encontrar o valor de x. Bacana? Vamos fazer assim, vou colocar todos os pontos. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Nós temos EF e depois nessa ordem DB. Aqui é o D, aqui é o B. Vamos tentar montar algumas semelhanças possíveis aqui. Primeira semelhança possível. Analise o triângulo ACB, que é esse que eu estou mostrando para você aqui, olha só. E analise o triângulo BFE. Então vamos começar montando a primeira semelhança. Vou vir aqui no canto. Tenho essa aqui. ACB é semelhante a FE. Opa, confundi aqui o ponto, desculpe. Estou trabalhando com B, né? Vamos mais uma vez. ACB, esse triângulo é semelhante a FEB. Legal. Vamos montar essa semelhança? Eu vou montar para você as razões de semelhança de acordo com esse desenho. Então, posso fazer. Esse 4 está para o x, 4 está para x, que é o segmento vertical, está para o vertical. Agora, atenção, hein? Assim como o AB está para o FB. Então, cuidado, hein? O AB é o segmento maior, AB. AB é o segmento maior do primeiro triângulo. E o FB é o segmento maior do segundo triângulo. Quando eu digo segmento, eu não estou me referindo à hipotenusa, né? A hipotenusa nem está no problema. Estou me referindo aos catetos que eu estou montando a semelhança. Então, essa medida AB está para a F. Eu vou escrever exatamente com as letras, tá? Vou escrever assim. AB está para a F. Eu não tenho nem ideia quanto mede a B e a F. Eu vou escrever assim, daqui a pouco você vai ver onde a gente vai chegar. Legal, o que você vai fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar isolar o AF.
Vamos fazer isso. Isolando AF, a gente vai encontrar isso aqui. AF é igual a x vezes AB sobre 4. Muito bem. X vezes AB sobre 4. Fiz exatamente essa transformação. Tudo bem? É como se você tivesse feito a propriedade fundamental das proporções, eu joguei o AF para a esquerda e joguei o 4 dividindo, o x foi multiplicando e eu já brinquei ali com a proporção. Agora, vamos fazer a mesma coisa com um outro triângulo. No outro triângulo nós temos esse ABD e temos também o AFE. Vamos tentar montar isso daqui. Começamos assim. ABD é semelhante a AFE. AFE. Vamos tentar montar essa proporção e ver o que acontece. Temos o seguinte. ABD. Começamos então com 6 está para x. Mais uma vez eu estou relacionando os catetos. 6 está para x. Agora eu vou fazer assim como todo esse comprimento está para BF agora, né? Atenção, hein? Todo esse comprimento, que é o AB, mais uma vez apareceu o AB na jogada, está para BF. Vamos fazer isso. Tudo isso daqui vai ser igual. Vou colocar AB mais uma vez, que é o segmento maior, está para BF. Ficou bem parecida com a primeira proporção e mais uma vez eu vou tentar isolar, só que agora vou isolar o BF. Vamos fazer isso. Do mesmo jeito, trabalhamos com a proporção. O que vai acontecer? BF vai ser igual a x vezes AB sobre 6. Legal. Esse é o valor de BF que nós encontramos. Dá uma brincada, né? É só brincar ali com a proporção e montar dessa maneira. Agora, vamos pensar bem. Vamos lá. Eu tenho AF, tenho x e AB. Tenho BF, também tenho x e AB. Gui, você tem várias incógnitas. Eu tenho. Realmente eu tenho várias incógnitas. E tenho certeza que talvez você esteja um pouco confuso e esteja se perguntando, mas por que você isolou o AF e o BF? Da onde vem essa ideia? Por que você fez isso? Olha só o que eu vou fazer. Se eu somar AF com BF, quanto vai dar? Se você somar AF com BF, você vai encontrar AB. Como assim, Gui? Olha só, vamos montar isso aqui. Eu vou somar AF com BF. AF mais BF com certeza vai ser igual a AB. Você diz assim, claro, isso eu entendi. Mas por que você quer fazer isso? Vamos trabalhar com aquilo lá? Troque o AF. O AF nós sabemos. O AF é x vezes AB sobre 4. Agora, troque o BF. O BF também está lá. O BF é... Opa, deixa eu fazer mais redondinho. Não está muito legal. O BF vai ser x vezes AB sobre 6. Você está somando essas duas frações e o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a igualdade com AB. Por incrível que pareça, o AB não faz a menor diferença nesse problema. Não faz diferença, porque ele vai ser cancelado exatamente nessa soma que nós fizemos. Olha que coisa louca, né? Nós isolamos o AF, isolamos o BF e tivemos a ideia de somar os dois para encontrar o AB. E aí vai acabar cancelando, eu vou ter uma equação só com x. Olha que bacana. Cancela o AB, é como se eu dividisse por AB em ambos os membros e a gente vai resolver aquela fração ali. Vamos resolver essa equação. Essa equação envolve uma soma de frações. Vem no canto aqui comigo, nós temos o seguinte. X sobre 4 mais x sobre 6, eu vou fazer o mínimo, já saio da frente, vou fazer o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 1. Vai dar 12, vou colocar aqui. O MMC entre os denominadores é 12. E nós temos essas expressões. Antes era 4, agora está com 12, vai ficar 3. Aqui eu vou encontrar 3x. Antes era 6, agora está 12, eu multipliquei por 2. A gente vai ter 2x, tudo isso igual a 12, né? Essa fração aqui é 1 sobre 1,
Então, eu vou colocar 12 sobre 12. Os denominadores vão cancelar e você vai encontrar a nossa resposta do problema. 2x mais 3x dá 5x. 5x é igual a 12 e nós vamos encontrar 12 quintos. 12 quintos te dá a resposta letra C. X igual a 12 quintos. 12 quintos é 2,4. 2,4 o que é mesmo? 2,4 metros. 2,4 metros, resposta letra C. Coitado dos nossos candidatos de 2013, né? Já imaginou pensar tudo isso numa prova de matemática de 45 questões, no domingo ainda tendo português para fazer, ainda tendo redação? Complicado, né? Essa resolução aqui é uma das resoluções para resolver o problema. Existem outras resoluções que são fórmulas prontas, tá? Você até pode usar uma relação que a gente diz que é a média geométrica. A média geométrica entre 4 e 6. Mas não vamos fazer isso, né? Não vamos chegar nesse caso aqui que não é... Desculpe, a média harmônica, desculpe, não é média geométrica. A média harmônica entre 4 e 6. Mas daí também já é um macete, a gente não vai trabalhar com isso. E também média harmônica é algo que a gente nem chegou a ver, mas poderia ser, a gente vai encontrar o 2,4 que está ali. Achou fácil? Complicado, né? Bom, ainda nesse material, tente fazer as próximas questões, porque a gente vai fazer as questões mais difíceis na aula 20. Bacana? Nos vemos na nossa última aula. Tchau!